Bom dia a todos. Eu vou procurar não me emocionar, né? Porque daqui a pouco eu vou ter a fama de orador cachoeira, né? Porque eu sou muito emotivo. É com muita alegria que nós estamos aqui, né? Com o intuito do estudo da doutrina espírita e também com um sentimento de orgulho para esta casa. Essa casa que nos acolheu há mais ou menos uns 4 anos atrás, e nos deu a oportunidade de crescer, de evoluir. E hoje nós estamos aqui, né? Tendo a oportunidade de primeiro estudar a doutrina espírita, porque quem ganha mais com isso é a gente mesmo, né? Quanto mais desafio a gente coloca na vida, quanto mais a gente sai da zona de conforto, mais a gente cresce. É nós que crescemos com tudo isso. Então hoje eu estou aqui por esta casa, né? Que me acolheu e que hoje me sinto grato, muito grato. Se iniciou com o seu Dorival Martins, Dr. Aguinaldo, num passado não tanto distante. Se depender de mim, essa casa vai, enquanto eu estiver aqui, ela vai para frente, né? É uma casa democrática. As ideias, as decisões não vêm de cima e todo mundo tem que aceitar. É uma casa que ouve as pessoas, não tem ego de poder. É uma casa muito abençoada, né? Todos têm poder de decisão, de dar a sua opinião. Eu sou muito grato a ela. Hoje nós vamos falar sobre imortalidade da alma, nossa constituição física, livre-arbítrio e sentimento de culpa. Se der tempo de trabalhar tudo, se não der, a gente trabalha 3, 2, a gente, o que mais importa é que a informação chegue até vocês, né? Então, se não der para trabalhar tudo, a gente vai trabalhar o que der. Imortalidade da alma. Devemos ampliar nossa visão perante a vida, enxergá-la com a amplitude da eternidade e não só dessa atual existência. Então, quando a gente amplia a nossa visão de vida, a gente não fica preso só a essa existência física. Porque a gente não consegue respostas para as problemáticas da vida, para as dificuldades que a gente tem. Se a gente visualizar a nossa existência só atual, a gente vai dizer que Deus é injusto, tal criança nasce sem cérebro, Deus é injusto, né? Então, se a gente verdadeiramente não ampliar a nossa visão de eternidade, mas verdadeiramente, no dia a dia, a gente não consegue encontrar resposta, a gente não consegue ser feliz. Então, a imortalidade da alma, como a doutrina espírita nos coloca, ela é ponto certo para a gente conseguir viver feliz, conseguir entender a vida. Se a gente não entender que nós somos espíritos imortais, eternos, a gente não consegue entender a vida, né? Por exemplo, não compreendemos o desencarne do ente querido. A gente não consegue compreender. A gente costuma dizer que Deus tirou, entre aspas, o nosso filho
nós perdemos o nosso marido, a nossa esposa. Nós temos o costume de colocar posse, não só nos bens materiais, meu carro, minha casa, meu terreno. A gente também coloca posse nos nossos entes, meu marido, minha esposa, meu filho. Não é nosso, nada é nosso aqui na terra. Nem o nosso corpo é nosso. Ele foi emprestado por Deus para que a gente possa vivenciar nessa escola da terra, trabalhar as nossas imperfeições, crescer, evoluir. O que é nosso então? Nós vamos ver lá adiante. Nosso é, se for analisar, não é nada, né? O espírito é nosso. É o livre-arbítrio que a gente tem de viver a nossa vida. Então vamos refletir. Somos espíritos e estamos na condição de encarnados. A partir do momento que a gente entende a imortalidade da alma e entende que nós somos espíritos eternos e que estamos momentaneamente encarnados de passagem com o intuito de crescer, se melhorar, evoluir, nós vamos começar nosso estudo agora. Quando temos a certeza que somos espíritos eternos e aceitamos a lei da pluralidade das existências, o que é a pluralidade das existências? Vivemos já inúmeras vidas, fomos criados simples e ignorantes, vivemos várias existências, muitas, e estamos nessa atual, vamos desencarnar, vamos para o plano espiritual, continuar vivendo, vamos voltar outras vezes para a escola, para a gente evoluir, crescer, e vamos retornar assim sucessivamente, até que a gente seja perfeito, né? Porque todo mundo está fadado à perfeição. Mas enquanto a gente não é perfeito, nós estamos muito distante disso, nós temos que encarnar, desencarnar, vivenciar, ter dificuldades, trabalhar os nossos sentimentos inferiores, né? Porque ninguém é perfeito aqui, estamos longe disso. Todo mundo tem mágoa, raiva, rancor, vaidade, ódio, né? Mas nós temos amor também. É esse que é o nosso desafio. É conseguir trabalhar as mazelas, as imperfeições e aflorar o amor que nós temos dentro de nós. Essa afirmação nos dá a certeza que devemos iniciar imediatamente nossa transformação. Porque se a gente pensar só nessa vida, a gente vai analisar assim: meu corpo físico morrendo, acaba tudo. Então eu vou aproveitar mesmo, vou curtir o carnaval, nos exageros, nas tentações, no sensualismo, no álcool, na droga. Para acabar tudo mesmo, por que eu tenho que me melhorar? Né? Mas quando a gente amplia a nossa visão, tudo muda. Quanto antes a gente iniciar a transformação, mais rápido a gente chega na perfeição. E mais feliz a gente vai ser. Né? Sair do comodismo, das facilidades, né? Do materialismo. Né? Sabemos, portanto, que quando desencarnamos, nada muda em relação aos nossos pensamentos e sentimentos adquiridos. Quando a gente desencarna, não há uma santificação automática. Nada muda. Se nós, vamos supor, eu estou aqui, Rafael, nessa palestra. Se eu desencarnar aqui, momentaneamente, o que vai acontecer? O que eu adquiri de pensamentos, de sentimento, que eu estou vibrando interiormente, eu vou estar vibrando no momento que eu desencarnar. O que muda? O plano muda. Né? O corpo físico falece, morre, enterra, os micróbios, os micro-organismos comem o nosso corpo, porque é isso que acontece. Então, se a gente analisar, a morte não existe também para o corpo físico, porque ela vai servir de alimento para o micro-organismo, que vai continuar vivendo. Você vê como funciona? A terra, Deus, né? E o nosso espírito vai embora, né? Continuar vivendo, continuar evoluindo.
apenas nos libertamos da vestimenta física, né? Que fica, falece, morre não, é enterrada, né? E trocamos de plano, carregando conosco as mesmas impressões e conceitos da vida. Portanto, nada muda. Nossos pensamentos e sentimentos continuam os mesmos. Não há uma santificação automática. Por isso que devemos iniciar imediatamente. Não podemos deixar para depois, né? São as diversas existências corporais que nós espíritos, lembre-se, nós já nos encaramos como espíritos, nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições, vivendo, morrendo, entre aspas, vivendo, morrendo, que a gente vai despojando, tirando, nos limpando das imperfeições. Nossa constituição física, o segundo tópico, né, que a gente vai estudar. Então, a nossa constituição física, quando encarnados e quando desencarnados. Eu até fiz um desenho aqui para ilustrar isso. Essa situação é uma pessoa encarnada, qualquer um de nós, ilustrado. O giz branco aqui, o corpo físico, né, é esse corpo que nós temos aqui, correto? O pontinho, o tracejado amarelo, laranja, está simbolizado o nosso perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é como o oxigênio, o ar, né? Dando um exemplo. O ar a gente não consegue ver. Alguém consegue ver, enxergar o ar? Não consegue. A gente sabe que ele existe, né? Assim como o perispírito e o espírito. A gente não consegue enxergar ele, a não ser um médio vidente que vê. Quando o médio vidente vê um espírito, na verdade ele está vendo o perispírito do espírito, né? Então, é como o oxigênio. E esse perispírito, ele tá justaposto molécula por molécula do nosso corpo, átomo por átomo. Ele é revestido, tudo, como se fosse uma forma perfeita do nosso corpo físico. Perfeitamente. E o que é o espírito? No livro Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, né, é um livro que foi psicografado por dois médiuns. Então, André Luiz, cada capítulo ele ditava para o Chico Xavier e outro capítulo ele ditava para o Valdo Vieira, simultaneamente. Ele comparou para nosso entendimento o espírito como o corpo mental. Então, logo a gente pode entender que o espírito é a mente. O que é o espírito? É a nossa mente, né? E o que é a mente? A mente, ela coordena todo o corpo. Ela direciona a nossa vida para onde a gente quiser, o nosso livre-arbítrio, né? Nós vamos falar lá adiante. Então, a mente que coordena tudo. Então, o que nós temos que melhorar? Buscar aperfeiçoar? É a mente, os pensamentos. E aqui, a mente está totalmente ligado ao coração, que é o sentimento. Ilustrado como sentimento. Então, o espírito, o que ele é? É mente e coração. É pensamento e sentimento. A gente pode chegar nesse ponto. Então, qual que é o nosso papel? Jesus quer que a gente acorde amanhã perfeito? Tudo acontecendo tudo certinho na nossa vida? Não. Ele quer que a gente lute contra as nossas imperfeições. Ele quer que a gente lute contra o mal que tem dentro de nós. Vigiando, a gente acorda de manhã, sabe quando você acorda, alguma coisa está errada? Não aconteceu nada na vida ainda, no dia. Você está com aquele rancor, aquela mágoa, de repente pode ser raiva. É trabalhar esses sentimentos, né, no estudo da doutrina, ouvindo a palestra. Então é isso que Jesus pede para a gente. Então,
Depois a gente vai chegar no ser desencarnado, né? O corpo físico morre, falece, e a gente continua vivo. Olha aqui. Continua vivo. Com a mente ativa, com o sentimento ativo. Não muda. Muda o plano. E esse perispírito é o nosso veículo de locomoção. Para a gente se locomover. Né? Esse perispírito, ele, nos estudos que a gente faz, não é que ele vive sempre nessa forma humana. O perispírito ele pode se moldar a várias situações. Conforme ele evolui, ele fica mais sutil, mais iluminado. O perispírito, se a gente fica muito desencarnado, com a mente muito carregada, com sentimentos inferiores, ele fica mais grosseiro. Então o perispírito é densidade. A densidade do planeta que ele está habitando, né? O perispírito é isso. Mas a nossa mente e o nosso sentimento, nós carregamos junto. Vai embora. Lesão do perispírito. É importante dizer. Um exemplo, quando a gente abusa do álcool, a gente pode abusar do álcool? Pode. Mas será que a gente deve? A gente tem que começar a questionar o que é normal para a nossa vida. O normal é o que a massa faz, que todo mundo faz? Será que é normal? Não, nós temos que refletir na nossa consciência o que é certo e o que é errado e o que é normal. Beber bebida alcoólica, será que é normal? Porque a mídia joga na televisão a pessoa feliz, alegre, a mocinha de biquíni, na praia, tomando cerveja, feliz. É porque isso é bom pra gente? É isso que a gente tem que começar a nos questionar. Né? Se isso realmente é bom. Porque o marqueteiro, ele trabalha nas entrelinhas da propaganda, dizendo que aquilo é bom. O carnaval, por exemplo, terminou. E as criaturas que se embebedaram, chegaram no chão da sarjeta, se embebedando na festa, na ilusão da festa do carnaval. Hoje acabou o carnaval. Como que essas criaturas estão? Essa felicidade momentânea do carnaval perdurou? Isso é tudo na nossa vida. Nós temos que questionar, usar a parte filosófica da doutrina espírita e questionar o que nós somos, para onde nós vamos. Nosso ente querido, um filho que vem mais difícil no nosso lar. Por que ele está comigo? Será que eu não tenho que me entender com ele para mim crescer? É isso que nós temos que fazer. E o perispírito é o exemplo do álcool. Por exemplo, eu tive problema do alcoolismo nessa existência, não consegui sair. Aí bebi, tive cirrose, um problema sério. Como o perispírito é sobreposto molécula por molécula do nosso corpo, nos órgãos, em tudo, eu fui lesando, no meu perispírito, eu fui lesando a parte do fígado, por exemplo, do pâncreas, por causa da bebida. Fui lesando, encarnado, lesando. Desencarnei. Ficou marcado o meu perispírito, ficou marcado na matriz da minha alma, que é o perispírito. A lesão que eu causei. O cigarro, ele fica marcado no pulmão. Fica marcado. O cérebro, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito nervosa, não tenho paciência, com muita raiva. Lesa o cérebro. Fica marcado o cérebro, no perispírito. Daí quando reencarna, daí que são as anomalias injustas por Deus, que a gente costuma dizer. Coitada da criança, nasceu sem cérebro. Né? Coitado dos pais, recebeu uma criança, o sonho da mãe era ter um filho, veio sem cérebro, veio sem uma perna, sem um braço, veio com um mongolismo, por exemplo. Mas Deus é perfeito, Ele sabe o que faz. Se Ele deu essa criatura, uma criatura imperfeita, entre aspas, no seio familiar, Ele sabe o que está fazendo.
E a história dessa criança? E a história da família que está recebendo essa criança? Nós temos que questionar essas coisas, né? Senão a gente começa a dizer que Deus não existe, que Deus é imperfeito e que Deus é injusto, né? Então funciona assim. O problema, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho um problema de gastrite. E a gastrite, no meu caso, até como eu fui me questionando, vocês entenderam como que eu entendi o meu problema de gastrite. Eu sou uma pessoa, a minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, demais. Sou ansioso, não sei se é a juventude, eu sou ansioso. A ansiedade extrapola até para o nervosismo, às vezes. Não tem paciência com as coisas, sabe? Tudo tem que ser na minha hora. Eu sou assim. E aonde que ataca essa minha ansiedade, esse meu nervosismo? Na gastrite. Tomava Milanta Plus, porque eu não gosto de tomar remédio. Acupuntura, já pensei em fazer, pensei em um monte de coisa. Tomava o remédio, sarava, aliviava momentaneamente, no outro dia acordava, tribulação do corre-corre, dia a dia, né? A gastrite atacava de novo. Eu pus na minha cabeça, isso é recente, faz umas 2, 3 semanas atrás. Minha esposa sabe. Linda, Érica, falei assim, eu tenho que tratar a minha ansiedade de uma vez por todas. Senão eu não vou melhorar. Não vai, eu tenho que matar a causa do problema. É a causa. O cigarro. Por que a gente puxa o cigarro para fumar? Uma pessoa porque é o hábito. Ela acostumou a ficar com o cigarro na mão. Tem pessoas que continuam fumando por isso. Porque tem o hábito de trocar o cigarro na mão, é aquele ritual. Não consegue se desvencilhar disso. Não porque ela quer continuar fumando. Tem pessoas que quando está deprimida, ou triste, ou ansiosa também, fumam por isso. Não adianta pôr o selinho do cigarro, tomar um remédio, colocar o cigarro, bituca de cigarro na água e tomar a água do cigarro para te sentir nojo, que tem uns métodos desses que a gente sabe. O que eu tenho que trabalhar? O que me leva a fumar? É a depressão, é a tristeza, a ansiedade? Trabalhar isso. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido, né? Então a gente poderia pensar, vamos supor, se a gente é espírito, a gente é eterno e imortal, né? A gente poderia pensar assim, do outro lado, a gente sempre quer pensar o lado mais fácil, né? Vamos pensar assim então, já que eu vou morrer mesmo, meu corpo os bichinhos vão comer, eu vou continuar vivendo, eu vou aproveitar tudo nessa aqui, beber, fumar, fazer tudo que me dá prazer. A gente não pode negar, dá prazer fumar, dá prazer usar droga, isso dá prazer, mas é momentâneo, né? E quando a gente enxergar a vida pela eternidade, como nós estamos nos propondo a enxergar, né? Eu vou fazer tudo que eu posso fazer porque eu sou imortal mesmo, eu vou seguir adiante, meu corpo morre, eu vou seguir adiante, então já tem o aviso que a doutrina nos dá que fica marcas, né, no perispírito. E tem um outro ponto também, que se a gente abreviar a nossa estada aqui nessa existência, porque antes de encarnar a gente fez um cronograma de reencarnação, né, a gente fez um cronograma. Se a gente abreviar essa nossa existência, a gente não está cumprindo com o cronograma que a gente fez para nós mesmos, para a gente evoluir e crescer. Então a gente cessa antes do tempo a nossa existência. Isso é prejuízo para quem? Para nós, principalmente. Às vezes eu tenho uma missão dentro da minha família, né, de receber um filho meio com um problema que eu tenho que ajudar ele, atrapalha o crescimento do meu próximo, né, amar a si mesmo e ao próximo, né? Então é assim, você vai começar a pensar, a refletir sobre isso. O Espiritismo vem demonstrar aos homens que tanto o espírito como o corpo têm valor estimável, inestimável, pois para o desempenho das tarefas no plano material, aqui, importa manter o corpo saudável, enquanto instrumento do espírito,
Então o corpo, você vê, esse texto é do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo é mero instrumento do Espírito. Do contrário, pode haver um encurtamento da vida física, que eu acabei de dizer, deixando o espírito impossibilitado de dar cumprimento ao roteiro traçado para a sua vida. Responsabilidade nós temos, né? Pensamos, sentimos e agimos. Então quem pensa e quem sente? É o espírito. É ele que pensa e sente. Ele dá essas vontades para o corpo trabalhar. Né? Sim, o espírito traduz, através dos seus pensamentos e sentimentos, suas próprias vontades. É a mente. É ela que tem que ser trabalhada. A introspecção que a gente deve fazer em nós mesmos é mental e de sentimento. Como que eu estou? Por que eu estou assim? O que eu tenho que fazer para sair desse padrão? E não aceitar. Eu estou nervoso mesmo, porque nada dá certo, isso aqui, mas chego no trabalho, sai daqui que eu estou nervoso, e levando adiante sem se questionar. Vai continuar infeliz, todos nós vamos continuar infelizes se a gente viver assim. Trazer as nossas imperfeições, o que nós costumamos fazer com as imperfeições? Põe embaixo do tapetinho, bem escondidinha, né? Daí a gente mostra para todo mundo que a gente está bem. Não, eu tenho uma família perfeita, tudo bem, tudo tranquilo. Por quê? Eu não quero demonstrar para as pessoas que eu tenho problema. Mas a quem eu estou enganando? A mim mesmo. Estou colocando os problemas embaixo do tapete e não estou encarando eles para me crescer, para me evoluir. Não é? Então, vamos falar um pouquinho do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a faculdade que todos têm de escolher o que quer da vida, né? Então, vamos analisar. Acordei de manhã, vem um sentimento ruim. Eu tenho livre-arbítrio de dar guarida para esse sentimento, deixar ele tomar conta de mim e jogar para fora isso. Maltratando as pessoas, chegando carrancudo no trabalho, né? Bom dia só se for para você, porque o meu dia está uma porcaria. Eu tenho essa escolha, eu posso. Daí as coisas começam a acontecer tudo ruim na vida. Dá tudo errado. Daí você vai fazer um negócio lá, o negócio dá trabalho, você já chuta o negócio. Daí você vai fazer outro negócio, por quê? Você está vibrando isso. Você tem o direito, mas as coisas não vão dar certo na vida. Qual que é a outra coisa que você tem que fazer? Se acorda com aquele sentimento. Porque nós não estamos livres desse sentimento ruim. Todos nós temos. Pega o sentimento e trabalhe ele. Mas por que eu estou assim? Primeiro passo, tentar lembrar do sonho. O que aconteceu enquanto estava dormindo? Porque a gente sabe que o sonho, a gente desprende do corpo físico com um liame, né? Ao perispírito, não tem o desprendimento total. A gente fica preso ao corpo, mas tem um liame que a gente sai. A gente vivencia várias coisas. A gente pode estudar no sono, em alguma instituição. A gente pode trabalhar. Ou a gente pode estar junto com a turminha fazendo mal. Se nós estivermos virando assim, quando estamos dormindo ou quando estamos em vigília, nós fazemos... Você lembra que eu falei? Nada muda. A gente vibra conforme... Tanto no plano espiritual como aqui é a mesma coisa. E a outra forma é trabalhar, né? Os sentimentos, trabalhar, vigiar, né? Vigiar, por que eu estou assim? Devagarzinho, a gente vai entendendo que a gente pode melhorar, né? Daí o exemplo, né? Na minha vida nada dá certo. A gente pode pensar assim. Se a gente substituísse, bem esse pensamento, fazer uma oração e substituir assim, obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Já muda, né? Fulano de tal me paga por me prejudicar. Substituir.
que Deus abençoe fulano de tal, pois como ele ainda é imperfeito e erra. Quem de nós não erramos? Quem de nós? Quem somos nós para querer a perfeição do nosso próximo? Às vezes eu erro num ponto aqui, o meu irmão erra no outro ponto, eu acerto no outro, o meu irmão acerta no outro. E a gente vai trocando experiência, eu me espelhando nos pontos positivos de uma pessoa, a outra pessoa espelhando no meu ponto, a gente vai convivendo, se vigiando, melhorando, né? A doutrina espírita age na causa dos nossos males. Como eu falei, o problema da gastrite. Qual que é a causa da minha gastrite? É a minha ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade é uma doença da alma. A ansiedade é uma doença da alma. Então a doutrina espírita nos dá base, subsídios, informação para a gente trabalhar o mal pela raiz, no português claro. O médico é importante para medicar, para tirar uma dor física? Muito importante. Fazer uma cirurgia? Muito importante. Mas nós temos que começar a pensar a causa do problema, né? E vocês podem ter certeza, eu me questiono muito sobre isso. Todo problema físico nosso, a causa é no espírito. Vocês podem ter certeza, todos. Se a gente vasculhar certinho, chegar até no pontinho lá na raiz, o problema é do espírito. Eu já não tenho essa dúvida mais. Não tenho. Porque faz 3 semanas que eu estou lutando, eu estou me esforçando para ser menos ansioso. Mas eu estou conseguindo ser menos ansioso. Eu estou sem gastrite. Não precisei ir numa cura espiritual. O que eu precisei fazer? Querer verdadeiramente. Não, eu vou trabalhar a minha ansiedade. Eu tenho muito para trabalhar ainda. Porque vira e mexe, eu não pego ansioso ainda. Mas tem que trabalhar. Bom, eu vou falar rapidinho sobre o sentimento de culpa, que já está encerrando o nosso tempo. E a culpa? O que quer dizer sentimento de culpa? Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento. Por quê? Em consequência de nossa fixação em erros do passado. As oportunidades no presente, elas estão borbulhando. A todo momento tem oportunidade. Todo momento. Por que a gente não consegue sentir e enxergar essas oportunidades? Porque a gente está preso no passado. E esse passado pode ser uma encarnação passada, pode ser anos passados, ou pode ser ontem. Não vale a pena ficar preocupado com o que a gente fez no passado. Tem que servir de lição. Se o sentimento de culpa começa a virar remorso, a gente ficar remoendo aquilo lá. Então, a gente está tentando mostrar como que a gente pode trabalhar o sentimento de culpa, por exemplo. Fica tomando posse de mim aquele sentimento. E eu sei que é lá atrás. Vamos supor que é uma questão que eu tenho que pedir perdão para uma pessoa. E sabe que o perdão, é tão difícil a gente pedir perdão, só que ele limpa a nossa alma. Nós somos mais beneficiados com isso. E às vezes eu tenho que ir lá e pedir perdão para tal pessoa. Para mim ser feliz. Senão eu não vou ser feliz. Porque senão eu vou continuar acordando de manhã, tendo que ficar pensando que eu vou ser feliz porque eu tenho que ir lá tirar um carro zero. Eu vou continuar vivendo achando que para mim ser feliz, eu vou ter que trocar de esposa. Se a gente não trabalhar as nossas imperfeições íntimas, eu vou continuar achando que eu sou infeliz porque eu estou na família errada. Não estou dizendo que não deve comprar um carro novo. Lógico que é. Comprar um carro novo, cheirinho de carro novo é uma delícia. Você tem que trabalhar para isso, gente. Não é, eu estou querendo aqui, assim, tentar mostrar para nós mesmos, né? Isso é para mim também. Que nós temos que começar a mudar a nossa vida.
Senão nada vai mudar, é muito pouco. A gente cresce muito pouquinho, é conta gota. E a gente tem a oportunidade de crescer muito mais do que nós estamos crescendo. Portanto, pare de olhar para trás. Você já sabe onde esteve. Agora é importante saber para onde vai. Criar objetivos, metas na vida. Né? É tão importante a gente acordar, escrever as coisas. Escrever, tem coisa muito importante. A gente é muito materialista e ritualista, né, ainda, mesmo na doutrina espírita, que fala que o ritual, o material, não importa tanto. Mas pega um bilhetinho, coloca no espelho onde você vai se trocar de manhã, ansiedade, trabalhar, para a gente visualizar e se comprometer com isso, criar mecanismos, né? Cada um tem o seu mecanismo. Metas, eu preciso parar de fumar, né? Analisar o porquê que eu fumo, porquê que as coisas acontecem na minha vida, para mim chegar a fumar, a continuar bebendo. Vou parar de beber porque a roda dos meus amigos bebe. Às vezes a gente tem já, no álcool comigo, faz um bom tempo que eu não bebo mais nada. Já dei um trabalho com álcool já também. Faz 3 anos que eu não bebo nada. O que eu fiz? Eu tinha medo, vocês têm uma ideia, mas eu vou parar de beber álcool porque eu bebia com meus amigos, né? Na casa deles, no barzinho, era gostoso, beber lá, não sei o quê. Mas eu já tinha consciência que lá não fazia bem, porque eu estava estudando aqui na casa. De quarta-feira tem os grupos de estudo. Que eu cresci, 80% do que eu cresci não foi ouvindo as palestras. Foi bom, cresci, mas foi aqui nos estudos. Estudo em grupo, uma coisa gostosa, a gente debate, questiona, a gente vai criando intimidade com as pessoas, não tem vergonha, pergunta, questiona, e você vai entendendo, vai crescendo, vai evoluindo, né? Então é isso, né, que a gente deve fazer. E a nossa transformação se dará a partir de pequenos esforços continuados. A partir de pequenos esforços continuados. E não de um grande esforço isolado. De repente a gente acorda um dia motivado, não, hoje eu vou mudar minha vida. Daí no outro dia, igual a questão do regime, né? Aí chega no outro dia, não é nada daquilo. Volta a comer tudo de novo. Não, a nossa melhora é gradativa. É bom a gente saber isso para a gente não se desmotivar e não se frustrar também. Transformemos-nos, pois a nossa transformação de hoje nos garantirá um ótimo amanhã. Gente, que eu tinha para falar isso. Desculpa o mau jeito de falar, às vezes a gente é um pouco duro, né? Mas eu sou duro comigo mesmo. E eu acho que exemplos têm que ser dados na íntegra, né, de como ele acontece. A doutrina espírita, muitas pessoas dizem que não tem tantos fiéis, adeptos, porque é uma doutrina que chama para responsabilidade. Ela chama para responsabilidade, só que a partir do momento que a gente entra, estuda e vivencia, e se esforça para vivenciar, a gente cresce demais. Porque ela não é superficial, né? Nada contra as outras religiões, mas a doutrina espírita, a pessoa que tomar o proveito, tirar o proveito dela e se enraizar dentro dela, estudar e se questionar e perguntar por quê, cresce muito. Então que Deus e Jesus nos abençoe, né? Que nós consigamos ser melhores não é a cada dia, a cada segundo de nossa vida, né? Nós temos que a vigilância a cada segundo. Se esperar, às vezes, para melhorar o negócio amanhã, você perde uma coisa importante. Você pode perder um ente querido, que você tem que pedir perdão para ele, você deve pedir perdão para ele, e em um segundo, Deus pode tirar ele de nós, porque era para tirar. Então, começar a pensar nisso. Muita paz a todos.